Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E interessante que em conversas com colegas meus, através das mídias sociais, né, através do Instagram, através do Facebook, e através do YouTube, e também por e-mail, tem acontecido um comentário em comum, um pedido, pode-se dizer assim. Paulo, já que tu és docente, tu ministra aulas para o pessoal da arquitetura, tem como tu deve participar de bancas, né? De análise de formandos, TCC1, TCC2, o TCC1, que é um semestre antes da formatura, que é a parte teórica, que é analisada, e o TCC2, que é a parte prática, a parte projetual, que é a que aprova ou não, em definitivo, o acadêmico, que o transforma ele num profissional arquiteto e urbanista. Existem variações de uma instituição para outra. Uns não têm TCC1, tem só um trabalho de conclusão. TCC quer dizer, aos leigos que aqui nos assistem, trabalho de conclusão de curso. Então, o pedido tem sido o seguinte: Paulo, por que tu não grava ou pede para o acadêmico e para a banca, que normalmente são 2, 3 profissionais que analisam, pede autorização, grava isso e coloca isso para nós aqui no teu canal do YouTube, coloca lá no teu canal do YouTube esse TCC. Bom, essa ideia eu achei bastante interessante, não é? E realmente fui averiguar para ver se haveria possibilidade de fazer isso. E a primeira banca que participei, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, com o Campus Tubarão, a parte não de arquitetura e urbanismo, mas a Faculdade de Engenharia Civil me convidou para ser banca, o convidado externo da banca de análise de um aluno, de um trabalho de um aluno. Bom, como foi unânime a nota 10 para o aluno, eu perguntei se ele autorizava que eu colocasse isso no planeta, né? Porque no momento que tu coloca isso na internet, o planeta inteiro assiste. Qualquer um de qualquer lugar do planeta pode assistir e tu perde o controle e a propriedade deste vídeo, ou desta fotografia, ou dessa reportagem, enfim. E autorizou, sem problemas, a banca toda autorizou. Então, quem sabe teremos agora um novo filão dentro do canal Concretizando Sonhos, que são os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, nas áreas da construção civil. Algo muito interessante que pouquíssimas pessoas têm acesso, que são só o acadêmico e os convidados para participar, além da banca examinadora. Então, se você não foi convidado, se você não tirou curso superior, se você tirou curso superior em outra área, vai, obviamente, achar bastante interessante e uma oportunidade única, né, de a gente assistir os trabalhos de conclusão num canal do YouTube, tá? Então, como sempre, trazemos para vocês ações inovadoras. Espero que gostem e apreciem, tá? Um forte abraço. Então, assistam o primeiro TCC liberado para exibição. Ó, agora começou, beleza. Boa tarde a todos. Arruma a apresentação de novo ali, Darley. Uhum. Isso.
Boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer a nossa banca, professor Paulo Schneider e professor Gil. Hoje nós vamos ter a apresentação do trabalho Projeto Arquitetônico de Edificação Multifamiliar visando a certificação do selo Casa Azul da Caixa, do aluno Danley Patel Favaro. E você tem em torno de 20 minutos, 20 a 30 minutos, eu vou marcar aqui. Fica tranquilo. E vamos iniciar, então. Tá certo, então. Então, boa tarde novamente a todos. Meu nome é Darley Patel Fávaro e eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso agora, com o tema Projeto Arquitetônico de uma Edificação Multifamiliar visando a certificação do selo Casa Azul da Caixa. A construção civil, ela representa um importante e significativo setor na economia mundial, gerando infraestrutura e emprego. O setor é um maior gerador de vagas de emprego do país. Em 2019, ele registrou pelo IBGE mais de 80 mil brasileiros. Ele é responsável por 6,2% do PIB do país e corresponde a mais de 50% dos investimentos nacionais. Em contrapartida, ele é um dos maiores consumidores de recursos naturais e causador de impactos ambientais ao longo de todo o seu processo, desde a extração de matéria-prima, que é usada nas construções, até a operação dos próprios edifícios. Ele responde por mais de 40% de todo o resíduo produzido na atividade humana, e ele tem alto consumo de energia elétrica, água e matéria-prima. E também tem grande liberação de CO2, principalmente na produção de seus insumos. No surgimento das certificações. Primeiramente, as empresas criaram soluções mais sustentáveis para reduzir os impactos gerados das obras. Logo após isso, começou a surgir as certificações sustentáveis para edificações na década de 90. As mais conhecidas atualmente, LEED e Aqua. Em 2010, surgiu o Sistema de Classificação de Sustentabilidade de Projetos Brasileiro, o selo Casa Azul da Caixa. Justificativa do projeto. Busca avaliar os critérios da certificação, de modo a verificar os benefícios oferecidos aos usuários e ao meio ambiente, para assim estimular a elaboração de projetos habitacionais que favoreçam ganhos ambientais e sociais. Objetivos. O objetivo geral é elaborar um projeto arquitetônico de uma residência multifamiliar com aplicação de práticas sustentáveis, a fim de verificar a possibilidade de obter o selo Casa Azul da Caixa. Os objetivos específicos seriam análise do selo em si, avaliação dos critérios do selo e aplicabilidade na edificação multifamiliar, um referencial de projeto certificado pelo selo e elaboração do projeto arquitetônico seguindo os critérios do selo. O selo Casa Azul da Caixa é uma certificação de classificação socioambiental de projetos de empreendimentos brasileiros. Ele foi criado em 2010 e passou por uma revisão em 2014 para dar maior flexibilidade ao atendimento dos critérios. Pode se candidatar construtoras, poder público, cooperativas, associações e entidades de movimentos sociais. A certificação foi produzida por uma equipe multidisciplinar da Caixa, com experiência em projetos habitacionais e sustentabilidade, assessorados por professores da USP, UFSC e Unicamp. Ele busca reconhecer os empreendimentos que adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, ocupação e à manutenção das edificações. É o primeiro sistema de classificação de sustentabilidade de projetos oferecido no Brasil. Ele foi desenvolvido para a realidade do país e seus diversos aspectos regionais. E ele é aplicado a todos os tipos de projeto de empreendimentos habitacionais. O selo é dividido em 6 categorias, com 53 critérios no total. O primeiro é qualidade urbana, que ele verifica a área em torno do empreendimento a fim de proporcionar qualidade de vida urbana aos moradores e vizinhos da região. Ele conta com 5 critérios, sendo 2 obrigatórios e 3 facultativos. O próximo é projeto e conforto, que verifica as condições de conforto térmico em relação à orientação do sol e ventos predominantes. Ele conta com 11 critérios, 5 obrigatórios e 6 facultativos. O próximo seria a eficiência energética, que tem o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica da edificação,
conta com 8 critérios, 3 obrigatórios e 5 facultativos. Conservação de recursos naturais, ele busca reduzir as perdas dos materiais usados em obra, conta com 10 critérios, 3 obrigatórios e 7 facultativos. Gestão de água, busca proporcionar redução do consumo de água na edificação, conta com 8 critérios, 2 obrigatórios e 6 facultativos. E, por fim, práticas sociais, que busca promover a sustentabilidade e conscientização ambiental na obra, seja pelos empregados ou até mesmo da parte dos moradores que vão residir na edificação. Conta com 11 critérios, 3 obrigatórios e 8 facultativos. E em 2014, o selo passou por uma revisão, adicionando um novo critério bônus de livre escolha, que seriam adotar práticas de sustentabilidade não previstas nas 6 categorias anteriores. O selo conta com graduação de 3 níveis, seria bronze, prata e ouro. Na categoria bronze, que seria a mais baixa, conta com 18 critérios, sendo os 18 critérios obrigatórios. A categoria prata, 25 critérios, sendo 18 obrigatórios e 7 facultativos. E a categoria ouro, 31 critérios, sendo 18 obrigatórios e 13 facultativos. Até então, em 2010, seriam, na verdade, 19 critérios, mas em 2014, com a revisão, ele caiu uma das exigências, sendo só obrigado para habitações de interesse social, abaixo de 3 salários mínimos. O referencial que eu usei foi o Residencial Bonelli, que foi lançado em 2010 na cidade de Joinville, Santa Catarina. Além dele, atualmente contam com 18 empreendimentos certificados pela Caixa. É o primeiro edifício que recebeu a categoria ouro. O projeto exigiu uma ampla pesquisa e algumas adaptações pela empresa nos processos construtivos que ela realizava. A ideia central era projetar um empreendimento que não interferisse no entorno, e ela obteve o nível ouro, como eu falei, com 32 critérios atendidos, 18 obrigatórios e os 14 de livre escolhas. Ele teve um custo estimado de apenas 3% do orçamento total da obra, com a implantação do selo. Os benefícios que ele trouxe à edificação foi redução de até 20% do valor do condomínio, redução com gastos de manutenções em fachadas por aplicação de materiais de boa qualidade, redução com gasto de energia e água e a valorização do empreendimento em frente ao mercado. Ele também foi considerado referência em relação à melhoria do processo construtivo pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, incluído em seu guia de boas práticas da sustentabilidade na indústria da construção civil. O projeto que eu realizei foi de um edifício residencial multifamiliar, que ele objetivou cumprir os critérios da legislação municipal e também inserir as estratégias sustentáveis. Ele fica localizado na Avenida Pedro Zappellini, bairro Recife, Tubarão, Santa Catarina. O terreno ele foi escolhido estrategicamente, sendo próximo ao centro da cidade, também atendendo aos critérios obrigatórios do selo, que seriam ficar próximos aos comércios e serviços essenciais, que automaticamente os principais ficam no centro da cidade. O terreno também foi escolhido graças ao crescimento e à valorização do bairro nos últimos anos e a procura pelas construtoras de construir naquela região edifícios multifamiliares de médio e alto padrão. Foi realizado também um diagnóstico da área, com uso do solo, densidade, sistema viário, transporte público, infraestrutura e condicionantes físicos. Também foi feito um estudo prévio de viabilidade de massa, comparando entre os dois casos, de acordo com a lei de uso e ocupação do solo, onde optou-se pelo número maior de pavimentos, já que traz maior lucro ao empreendedor. O projeto contém 10 pavimentos mais um subsolo, em uma área total construída de 4.753,24 metros quadrados, sendo dividido em subsolo, pavimento térreo, pavimento tipo, repetindo 8 vezes, e o 10º pavimento, que seria o pavimento de lazer. São 2 andares de garagem, com 32 vagas, 2 por apartamento. O pavimento tipo do apartamento conta com 2 apartamentos por andar. E também contam com espaços de uso comum interno e externo, destinados ao lazer dos moradores da edificação, como salão de festa, academia, jardins, que serão falados mais à frente. Aqui conta com a planta de cobertura e implantação, onde mostra à direita
a área de recreação externa, onde conta com um parquinho infantil e equipamentos de academia ao ar livre. Também tem toda a área de vegetação ao redor, acessos de veículos e pedestres. E todo empreendimento também atende aos itens básicos de acessibilidade e uso comum, como rampas, portas de tamanho previsto, circulações, banheiros, vagas de garagem, entre outros. Aqui mostra a planta baixa do subsolo e do térreo, onde conta com, primeiramente, a planta do subsolo, que é exclusivamente destinado para a garagem, e também tem a planta do térreo, onde tem uma parte também destinada à garagem, o bicicletário, o hall de entrada, diretamente ligado às escadas e o elevador, um salão de festas e uma sala de reunião. O salão de festas também ligado diretamente à área de recreação. Cada pavimento de garagem, ele teve um acesso exclusivo para cada garagem, evitando o congestionamento da frente da edificação ou no interior em horários de pico, que normalmente acontece. Aqui temos a planta baixa do pavimento tipo e o pavimento de lazer, o 10º pavimento. O pavimento tipo, ele conta com, repetido 8 vezes, com o mesmo pavimento, repetindo igualmente nos 8, reduzindo assim maiores gastos com desvios de prumada de água, esgoto, gás e eletricidade. Ele conta, como eu já falei, com 2 apartamentos por andar, que confere mais privacidade aos usuários e reduz assim a propagação de ruídos até outros apartamentos vindos dos apartamentos ao lado. E também facilita no momento do projeto na parte de ventilação cruzada. O apartamento também conta com sala de estar, jantar e cozinha integrada, propiciando uma sensação de continuidade no ambiente e criando um ambiente único de convivência. Depois temos o pavimento de lazer, onde conta com área externa com piscina, outro salão de festas, uma academia, banheiros completos para acessibilidade feminino e masculino, e também um lavabo no salão de festas. Aqui tem também a fachada e o corte, onde a fachada ela conta com tons claros e toda aquela parte de vegetação que transmite uma sensação de tranquilidade e paz, tanto aos moradores como à comunidade daquela região. Também temos a planta de corte, onde mostra detalhadamente a parte de distribuição dos pavimentos em relação ao terreno. Temos aqui também 4 fotos da maquete 3D, que propicia uma melhor visualização do empreendimento em si. Agora eu vou falar um pouco dos critérios atendidos do empreendimento. Na categoria 1, qualidade urbana. Dos critérios obrigatórios. Sobre qualidade, entorno e infraestrutura, o terreno possui rede de abastecimento de água potável, rede de esgoto já com tratamento, rede de drenagem pluvial, iluminação pública, energia elétrica, transporte público e pavimento asfáltico, ambas as ruas de frente às fachadas do empreendimento. Também conta com serviços públicos e comércios no entorno da edificação próximos. Em relação à qualidade do entorno, impactos, o terreno ele se situa a menos de 2,5 metros de fonte de ruídos provindos de empresas ou rodovias. Em relação à BR-101, que fica a mais ou menos 2,4 quilômetros da edificação, não atendendo aos 2,5 quilômetros que pede, foi visto que entre a rodovia e o terreno existe uma barreira natural de alta declividade, com mais ou menos 25, com mais ou menos uma diferença de nível de 25 metros, o que dificulta bastante a propagação dos ruídos provindos da rodovia até o terreno. Em relação à rodovia, que fica a aproximadamente 700 metros da edificação, optou-se pelo uso de paredes externas com 20 centímetros de espessura, que seriam tijolos deitados, assentados na horizontal, esquadrias acústicas e manta de lã de vidro em paredes e tetos externos. Dos critérios de livre escolha, optou-se pelo não atendê-los, já que necessitariam de autorização ou parceria com órgãos municipais. Da categoria 2, projeto e conforto. Dos critérios obrigatórios foram atendidos o critério de paisagismo, onde contam com paisagismo frontal e lateral nos recuos da edificação, na área externa de recreação, nos jardins, nas jardineiras ensacadas dos apartamentos e no pavimento de lazer, conta com um jardim vertical e um telhado verde modular.
Outro critério atendido foi o local para coleta seletiva, onde conta com um local próprio para coleta seletiva no terreno da edificação, de fácil acesso, em uma das fachadas. Outro critério foi o equipamento de lazer, sociais e esportivos, onde o empreendimento conta com 2 salões de festas, uma área de recreação externa, como eu falei, com um parquinho infantil e academia ao ar livre, uma academia e uma área de lazer externa com piscina no 10º pavimento. Em relação ao desempenho térmico, vedações e orientação do sol, o projeto foi desenvolvido desde o início em relação à orientação solar e dos ventos predominantes, contando com as aberturas dos cômodos, favorecendo a ventilação cruzada e permitindo sempre a entrada de iluminação natural nos ambientes. Dos critérios de livre escolha, foram atendidos iluminação natural das áreas comuns, com aberturas nesses cômodos, solução alternativa de transporte, com um bicicletário para os moradores da edificação. Ainda dos critérios de livre escolha dessa categoria, atendeu a ventilação e iluminação natural dos banheiros, onde, com a revisão da norma 2014, não seria mais obrigatório que os lavabos ou banheiros sem chuveiros contassem com ventilação e iluminação natural. Mas mesmo assim, com exceção apenas dos lavabos dos apartamentos, eles contam todos com iluminação natural e ventilação. Como extras, foram usados brises móveis do modelo asa de avião na sacada dos apartamentos, onde é possível o controle na posição horizontal, de forma corrediça das brises, e de formulação e angular também, na vertical, de modo que tu pode controlar a abertura das aletas das brises, controlando assim insolação, iluminação e ventilação do ambiente. Foi usado também cobogós nas garagens e bicicletário, onde a iluminação é permanente e a ventilação também. Nas escadas, optou-se pelo uso de janelas, para que entre iluminação natural e não necessite sempre de iluminação artificial nesses ambientes, mas assim atendendo também a instrução normativa do bombeiro, que diz que ela deve ficar a 2 metros de outras janelas, e deve ser fixas. Outro critério de livre escolha atendido foi a adequação às condições físicas do terreno, onde houve pouca movimentação de terra, já que o terreno tem pouca variação de nível, e uma vegetação existente foi realocada e aproveitada no projeto. Da categoria 3, eficiência energética, dos critérios obrigatórios foi atendido dispositivos economizadores, áreas comuns, que seriam sensores de presença nas áreas comuns, e medição individualizada de gás. Dos critérios de livre escolha foi atendido lâmpada de baixo consumo, nas áreas privativas, que seriam as lâmpadas de LED. Sistema de aquecimento de gás, eletrodomésticos eficientes, e todos esses 3 citados anteriormente precisam conter etiqueta de nível eficiência A. E do critério fonte alternativa de energia, foi utilizado telhas solares fotovoltaicas, que seriam telhas solares, que em comparação às placas fotovoltaicas, economizam até 20% a mais e tem um retorno de 2 a 3 anos mais rápido do que as placas tradicionais. Elas são incorporadas mais facilmente ao telhado e têm facilidade de instalação e manutenção, já que elas são praticamente iguais às telhas comuns. Da categoria 4, conservação e recursos naturais, dos critérios obrigatórios, foi atendido qualidade de materiais e componentes, e também formas e escórias reutilizáveis, onde foram usadas formas e escórias industriais de plástico e metal, e também foi atendido o critério gestão de resíduos de construção e demolição. Dos critérios de livre escolha, foi atendido também concreto de dosagem otimizada e de alto forno pozolâmico, que será fornecido por empresas de concreto usinado do próprio município. Do critério facilidade de manutenção de fachadas, foram utilizados revestimentos de porcelanato e pinturas acrílicas em cores claras. As tintas acrílicas optou-se pelo uso dela, já que elas possuem alta resistência à radiação ultravioleta e à água, então elas possuem maior durabilidade e necessitam de menos reaplicações. Em questões dos tons claros, foi porque tons escuros tendem a esgotar mais facilmente a exposição à luz solar frequente, assim sendo necessário mais reaplicações. O porcelanato
optou-se pelo uso dele, já que ele possui fácil limpeza e possui também alta durabilidade. Outro critério atendido foi em questão a madeira plantada ou certificada, e a coordenação modular, que seria um planejamento para reduzir perdas e o volume de resíduos e também aumentar a produtividade. Isso com uma supervisão e acompanhamento sempre dos envolvidos nos serviços e equipamentos usados. Da categoria 5, gestão de água, dos critérios obrigatórios, foi atendido a medição individualizada de água e também dispositivos economizadores de sistema de descarga, com caixa acoplada com sistema de descarga de duplo acionamento. As áreas permeáveis contam com pavimentos permeáveis do tipo intertravados e os jardins, onde propicia a permeabilidade no solo. No projeto, o mínimo das regras do município seriam 10%, mas atendeu ainda a 35,34% de áreas permeáveis. Dos critérios de livre escolha, dispositivos economizadores, arejadores e registros de regulador de vazão foram utilizados em todas as torneiras, sendo de banheiros e pias e até mesmo em chuveiros. Do critério aproveitamento de águas pluviais, foi coletado águas pelas calhas da cobertura e pelo sistema de telhado verde modular. Esse sistema de telhado verde modular foi usado já que é possível montar e desmontar os módulos, mesmo após o crescimento das plantas. E ele tem vantagem sobre o módulo de telhado verde tradicional, porque o telhado verde tradicional ele tem que retirar toda a vegetação e substrato para realizar manutenções. Esse não. Esse pode tirar apenas os módulos, junto com o substrato e a vegetação já dentro dos módulos, fazer as manutenções, como a impermeabilização das lajes, e recolocar os módulos de encaixe, e bem mais simples do que o modo tradicional. Os módulos também são feitos em polietileno de alta densidade, 100% reciclável. Outro critério atendido foi a retenção de águas pluviais e infiltração de águas pluviais com o uso de um jardim de chuva na área de recreação. O jardim de chuva seriam canteiros em depressões rasas, cobertos por uma camada vegetal que coletam as águas pluviais. Elas permitem infiltração da água no lençol freático e aliviando assim o sistema pluvial. E retém partículas de suspensão e absorve poluentes pelas plantas, descarregando assim uma água mais limpa ao sistema pluvial de drenagem. Na categoria 6, práticas sociais, dos critérios obrigatórios foi atendido educação para a gestão de resíduos sólidos, educação ambiental dos empregados e orientação aos moradores. Dos critérios de livre escolha foi atendido desenvolvimento pessoal aos empregados, capacitação profissional dos empregados, inclusão dos trabalhadores locais e educação ambiental dos moradores. A empresa contratada, ali em relação à inclusão dos trabalhadores locais, é exigido que sejam contratados para execução da obra trabalhadores que residem na própria cidade ou localidades próximas. Em questão do desenvolvimento pessoal dos empregados, a empresa tem que incentivar os funcionários com escolaridade incompleta a retornar os estudos ou a mesmo se aperfeiçoar nos conhecimentos que eles já têm em questão ali do empreendimento e realização da execução da obra. A parte de moradores, a entrega da chave, os moradores serão orientados quanto ao uso e manutenção do imóvel, junto com o memorial que será descrito tudo que precisa ser feito ali, tudo que conta e precisa ser feito na edificação. Na conclusão, apesar do impasse encontrado ali, de uma distância de fontes de ruídos, o selo conseguiu contornar, foi conseguido com o empreendimento contornar isso e obteve o selo de Casa Azul de qualidade sustentável, nível ouro, com 40 critérios atendidos, 18 obrigatórios e 22 de livre escolha. Porque, assim, até foi comentado ali na parte escrita do trabalho, que diante a extensão territorial do nosso país, seria inviável até, foi sugerido como uma outra revisão do selo, que seria inviável um projeto ser totalmente descartado por apenas um requisito desse, dados os benefícios que uma edificação sustentável traria, tanto aos usuários ou até mesmo à comunidade onde ele seria inserido. Por fim, o projeto comprova a importância da sua aplicação para qualquer tipo de edificação, vistos os benefícios que ele traria.
e também incentiva o uso racional de recursos naturais, redução de impactos ambientais, mas também proporcionando conforto aos seus usuários. Aqui tem as referências, que foi usado nesse slide. E é isso. Obrigado. Ok, Muito bem. muito bem. Sobrou tempo aí? Tô tremendo. Então, vamos solicitar agora as complementações, sugestões, né, da nossa banca. Podemos iniciar com o professor Paulo. Eu sempre gosto de avisar também que as considerações, elas são críticas construtivas, né? São sugestões para sempre melhorar o trabalho. Então, coloco aí à disposição agora, Paulo. Bom, então, fiquei bastante contente pelo convite, pela lembrança, agradeço. E, em se tratando principalmente de ser uma universidade na qual eu dei aula. E aí fica uma pergunta, antes de mais nada, o Darnley foi meu aluno em que disciplina, Darnley? Foi sustentabilidade e habitabilidade. Mas esse cara, ou o professor era muito bom, ou o aluno ficou muito impressionado, sei lá. Mas, olha, esse trabalho tem tudo a ver com a disciplina de sábado de habitabilidade e sustentabilidade. Poderia expor esse teu trabalho durante umas 2, 3 semanas ou mais e fazer bastante trabalho em cima dele, com os alunos. Parabéns, Ale. Tá? Duas coisinhas só que eu gostaria de falar. Primeiro, é uma pena que a nossa internet no Brasil ela trunca muitas vezes e trava muitas vezes, então ficou um pouco mordida a fala do Darnley, para mim aqui pelo menos, mas demais, perfeito. E ele só cometeu um errinho de leitura, que em vez de 2,5 km, ele falou 2,5 metros afastado do ruído, mas demais estava ótimo. Tá? Eu só tenho coisas boas a falar a respeito do trabalho. E eu sei quanto tempo eu tenho, Vivian, para ficar falando aqui. Acho que quanto precisar, professor. Eu nem lembro. Então, eu gostaria de falar, primeiro já falei, muito obrigado por ter sido bem impressionado pela minha disciplina de habitabilidade e sustentabilidade que eu dava aos sábados. Valeu a pena todo mundo acordar sábado de manhã. Esse trabalho aqui contempla os sacrifícios, não é? Então, gostei do trabalho porque a sustentabilidade é destacada, independente de ser o selo azul ou não. O projeto, né, tem tudo a ver com a sustentabilidade, né, e a habitabilidade. O que eu vejo mais importante sempre nos trabalhos de TCC é a preocupação do aluno, a escolha do aluno. Tá? Então, a escolha foi muito legal, a escolha foi muito importante nos dias de hoje, cada vez mais, não é? Independente desses ecochatos que existem pelo planeta, se esses países ecochatos, não é? É importante, é uma coisa importante, e eu sempre disse para os meus alunos, e continuo dizendo, independente da disciplina, quando eu dou aula de projeto, principalmente, que o aluno tem que ser voltado para a sustentabilidade. Não tem mais como fugir disso. Tá? Muito mais importante do que ambientes inteligentes, os ambientes sustentáveis. Então, a importância da construção civil é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. É muito importante esse teu trabalho nesse aspecto de colocar a importância que a construção civil tem na vida do ser humano, no nosso planetinha aqui, nessa rocha que a gente habita. Tá?
Os danos, eu achei, quanto ao trabalho, os danos em destaque, que a construção civil causa, é muito importante, não somente obras, né, designers, e importância de estilo, e novidades de estilo. E é uma pena que eu não estou falando aqui com um arquiteto, né, mas eu acho que esse engenheiro que está se formando, ele tem um perfil de arquiteto. Tá? Parabéns, porque tu poderia ter um diploma duplo aí. Soluções propostas com resolução, isso é muito interessante, do trabalho teu que tu apresentou, não talvez aqui nos slides, mas no trabalho que eu li, a resolução dos impactos, né? Como solucionar os impactos que a construção civil causa. Então, o tema realmente é excelente. E parabéns à Caixa Federal. É impressionante ao ponto que chegou um órgão público de juntar esses profissionais todos, essas universidades, para fazer um trabalho de alto gabarito. Eu acho, e sugiro aqui, se é que já não estou chegando atrasado na ideia, que isso aí tenha que ser apresentado à Superintendência da Caixa de Santa Catarina, esse teu trabalho. Tá? Parabéns. Obrigado. E parabéns à Caixa por isso. Trabalho, então, muito esclarecedor e elucidativo. Tá? Muita coisa eu não sabia, já tinha falado em off aqui, em particular com a arquiteta Vivian, muita coisa eu fiquei sabendo através do teu trabalho. Tá? Não me falta humildade de reconhecer isso. Pesquisa completa, materiais, exemplos, obras, falou do selo, em detalhes, isso é muito importante. Então, esse trabalho que tu fizeste de TCC, ele contempla todo o estudo e valoriza o estudo que a Caixa fez de avaliação das obras em si. Tá? Ou seja, demonstrou que é um órgão público não só preocupado com a grana, com o financiamento, e sim com o resultado do investimento. Isso é muito legal. Tá? Eu não sei se eu estou aqui também puxando uma palhinha, porque quando eu comecei a minha vida profissional, e já faz muitos anos atrás, eu comecei pela divisão de engenharia da Caixa Federal. Tá? Trabalhei lá durante 2 anos na matriz em Porto Alegre. Então, isso me deu uma certa saudade, mas nem se falava disso. Naquela época, a Caixa Federal estava preocupada com o espaço, com o zoneamento da agência e com a imagem de logomarca e de apresentação de imagem externa, letreiros, tamanho de logotipo, uso das cores, essas coisas bobas que deu para ver que foram superadas, né? Então, o que eu gostaria de dizer novamente, meus parabéns, meu caro Danley, tá? E muito obrigado por ter me ouvido aos sábados, tá bom? Um abraço. Agradeço. Boa sorte na sua vida profissional. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Gil. Nada. Então, boa tarde, né? Mais uma vez a todos. Boa tarde, Paulo, Vivian, Darley, né? Quando a gente chega nessa etapa da vida da faculdade, né, Darley? Está finalizando a vida universitária, né? Muitas vezes o aluno pensa que o professor não gosta de estar aqui, mas a gente fica muito feliz em poder participar dessa etapa de vocês, né? Vou usar as palavras do Charles, que diz que de uma hora para outra vocês passam de meros assistentes a coadjuvantes aí do trabalho de vocês, né? Da expressão que vocês escolheram, né? Para mostrar para nós, para trazer um pouco de conhecimento, né? A Vivian me botou numa fria, me traz um mestre da arquitetura aqui para falar antes de mim, aqui, o que sobrou para mim falar, né? Muito bem colocadas as palavras, professor Paulo, aí, seja muito bem-vindo à nossa banca aqui, né? Eu ainda continuo lá na Unisul, né? E sempre é muito gratificante poder dividir a banca com grandes pessoas, grandes palavras aí que o professor comentou. Darley,
repetindo um pouco o que o Paulo falou, o teu trabalho, eu gostei muito de ler o trabalho, né? É um trabalho que iniciou com uma boa justificativa, que não é muito difícil na área de sustentabilidade, mas começou com uma boa justificativa, né? Descreveu a importância disso, contextualizou, fundamentou bem, explicou o selo e depois fez uma bela de uma aplicação, né? Um conceito de forma geral aí. E aquela história do 2 quilômetros ali, a gente costuma dizer na obra, né? 1 metro cabe no bolso. O que é 100 metros para essa tua análise aí, né, cara? Então, eu acho que aquilo ali não tiraria o selo de forma alguma do empreendimento, né? E eu vou me atrever a fazer uma outra citação aqui também, professora Viviane e Paulo. Quando eu sou um apaixonado por sustentabilidade, Paulo, eu tenho pós-graduação nessa área, sou engenheiro civil, tenho pós nessa área, sou apaixonado por sustentabilidade, tá? E uma das pessoas que me fez acreditar na sustentabilidade foi o nosso saudoso Oscar Niemeyer, né, um grande arquiteto, que ele disse que porque muita gente fala, né, como você falou aí dos ecochatos e tudo mais, diz que sustentabilidade é moda, né? E o Oscar Niemeyer, quando foi questionado sobre sustentabilidade, ele disse que eu não tenho que fazer nada de sustentabilidade. Eu projeto como eu aprendi a projetar da forma correta, né? Pensando em posição solar, iluminação natural, ventilação cruzada, tudo que um projeto tem que ter, né? Então, por que o resultado do Darley chegou ao número impressionante de somente 3% de aumento do valor? Né? Porque só a gente projetar da forma correta não tem custo a mais na obra. Tem investimento e, além de tudo, usar para marketing. Porra, a minha obra tem um selo de sustentabilidade. Né? Então, não tem. O professor Paulo, como falou que o Darley cometeu alguns errinhos, eu acho que o nervosismo levou a isso, né, Darley, um pouquinho. Né? Bastante. Mas eu tenho duas perguntinhas para te fazer, né, até para a gente, de repente, gerar uma discussãozinha. Você falou em algum momento na tua apresentação que vai ter pouca movimentação de terra, só que o projeto tem subsolo. Essa informação ela ficou meio controversa, eu não percebi se tu fala em nível, mas como a gente tem o subsolo, tu vai ter uma certa movimentação de terra, tá? Então, de repente, talvez essa fala que tu colocou, de repente, a movimentação de terra, ela está prevista, alguma coisa assim. Então, é bom dar uma olhadinha nesse item aí, eu acho interessante, tá? Porque como tem subsolo, ela vai ter uma movimentação de terra significativa, tá? Então, teria que pensar um pouquinho mais nesse assunto. E uma outra coisa é que, agora eu vou vender um pouco do meu peixe, né? A gente tem trabalhado muito no escritório novos métodos construtivos, tá? Para reduzir desperdício. Então, eu acredito que tu não deva ter pensado muito, né, ou pelo menos eu não vi isso ali no teu trabalho, sobre o tipo de estrutura, né? A gente tem trabalhado muito no escritório alvenaria estrutural, onde eu tenho um método construtivo que tem uma geração de resíduo muito menor, e é um trabalho que a gente pensa muito mais, caminhando junto com a sustentabilidade, né? Eu pensar mais no projeto para mim não ter os problemas lá de retrabalho e tudo mais lá na frente, né? A simples coloração da fachada, como tu bem falou, eu diminuo o tempo de manutenção, né? E a durabilidade da tinta, isso é sustentabilidade, né? Então, pensar no tipo de estrutura, pensar no método construtivo, né? A gente tem um método muito arcaico ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar algumas coisinhas, mas perfeito, tem soluções que não dá, tem soluções que é mais caro trabalhar com alvenaria estrutural, mas é o pensar, é o lembrar que a modificação de alguns métodos também pode entrar e trazer esse favorecimento aí. E o resto, Darley, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né, por ter colocado essa responsabilidade na minha mão, né? Eu gosto bastante de trabalhar, de participar de bancas aí. E eu e a Vivian, volta e meia, estamos numa banca de sustentabilidade, de coisa assim. A Vivian sabe que eu gosto bastante dessa área aí.
E mais uma vez parabenizar você, parabenizar a Vivian pelo belíssimo trabalho também, né, de orientação, né? E fico sempre à disposição aí de qualquer ajuda futura, qualquer discussão, não é o título, mas de qualquer dado que tu precisar para a tua carreira profissional, pode contar comigo aí. Vou estar sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado. Acho que já falei até demais do que devia, né? Mas obrigado a todos aí. Tenham todos uma ótima semana. Usando o gancho, eu também estou disponível aí para ajudar. Quando a coisa é boa, a gente está disponível. É verdade. Verdade. Danley, quer falar alguma coisa? Então, ali da colocação do professor Gil, ali da movimentação de terra, eu não sei se eu expressei bem, mas eu falei assim, em questão de como optou-se pelo uso do subsolo, não querendo tirar um outro pavimento tipo, sendo economicamente inviável para o empreendimento, ele optou por um uso de um subsolo, só que ele é um pouco mais elevado, sendo que tem os cobogós ali que dá para entrar luz natural e ventilação, e eu tentei também enxugar o máximo possível esse pavimento de subsolo, tendo que ele é bem mais recuado do que o pavimento térreo, tentando ocupar o mínimo possível para ter o mínimo possível de movimentação de terra. Essa é a parte que eu quis dizer assim. Ótimo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Danley. Um menino muito estudioso, né, sempre inteligente. Quando eu lecionei a aula de projeto arquitetônico, ele até incomodava a equipe dele, porque ele queria sempre um projeto melhor, né, e já trabalhou com estratégias sustentáveis também no projeto, então ficou assim um projeto tipo de aluno de arquitetura, lá no nosso pessoal da engenharia. Então foi um progresso bastante grande, assim. Inclusive o trabalho dele, ele não sabe, mas eu uso como exemplo ainda nas minhas disciplinas, sempre mostro para o pessoal. E assim, sugiro que ele siga em frente sempre, se vir uma oportunidade aí de seguir também no curso de arquitetura, por que não, né? Claro. Segue em frente, porque tu gosta muito, né? A gente percebe isso no teu carinho pela coisa. Tu sempre tá sempre preocupado em ter o conhecimento, justificar, ele busca, ele vai atrás. Então, assim, eu não tive trabalho algum com ele, né? Foi muito tranquilo a orientação. Pouco eu auxiliei, porque é um menino que já está pronto mesmo, está bem preparado para o mercado de trabalho. Então, eu só tenho a te parabenizar, tá? E que tenhas muito sucesso aí na tua carreira pela frente. Obrigado, professor. Agora, Eu sugiro fazer mestrado em arquitetura. isso. Talvez já segue em frente, né? Um passo a mais. Isso aí. E Estou agora... analisando possibilidades. Oi? Estou analisando possibilidades ainda. Ótimo. Eu? E vamos agora dar uma saidinha e a gente torna daqui a pouco aí, tá? Tá certo. Professor Renan, poderia nos transportar aí? Estamos de volta. O Darley, a gente sempre tenta voltar com a cara feia para ver se assusta o aluno assim, mas ele já começa a rir, a hora que volta aqui, cara, eu te juro, todas as bancas eu tento voltar sério, assim, não, vou voltar com fazer cara de triste. Para assustar. Eu, se fosse tu, Vivian, fazia um terrorismozinho aqui. A gente ficou ali discutindo aqueles quilômetros lá, metros, né? Aquilo ali foi sério. Ai, eu acho que ele tem que ficar mais um semestre, né? Ele fugiu, ó, acho que ele desmaiou depois de tanta tensão. Ô, meu querido, tá aprovado, nota máxima, tudo de melhor, sucesso. Parabéns. Obrigado. Darley, mais uma vez, parabéns, né? Continue sendo esse aluno que sempre foi aí muito esforçado, muito dedicado, buscando conhecimento, né? Eu acho que o Paulo falou uma coisa, faz muitos anos que ele se formou, né? Ele falou, e ele acabou de dizer ali também que aprendeu muito com o teu trabalho. Então, quanto mais tempo a gente
tem de formado, acho que mais a gente acha que precisa de conhecimento. Então, continue sempre buscando conhecimento, que esse é o caminho sem volta, tá? Exatamente. Quando eu vejo aqueles alunos tudo sentados na minha frente, assim, ai, que pena. Deu uma travada no Paulo. Estão me vendo e estão me ouvindo? Então, eu acho que foi o Paulo que Sim. travou. Tá, então, já aproveitando o gancho já, eu queria agradecer a banca em aceitar o meu convite. Queria agradecer o professor Gil, também, que ali nos 45 do segundo tempo ainda me deu uma auxiliada em algumas coisas. E também ao professor Paulo, que eu não sei se ele está ouvindo. Eu acho que Parou, né? Fixou É, aí. Ah, Jesus. Então agora não sei se eu falo ou se eu não falo. Pode falar, David, fala. Tá Queria... gravado? Ah, tá. Então queria agradecer o professor Paulo também, que mesmo sem ele saber, estava ali em dúvida em como atender um dos critérios ali em relação à água pluvial. E de repente eu estava olhando o Instagram dele e ele posta um negócio sobre jardim de chuva que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu peguei aquela ideia, fui atrás, corri, pesquisei, vi como é que funcionava. Olha, procurei 1000 artigos sobre para conseguir entender e conseguir colocar e aplicar isso no trabalho. E também queria agradecer bastante a professora Vivian por me auxiliar o tempo todo, de madrugada, às vezes, ali pertinho da noite. Final de Obrigada. semana, ela devia estar louca, né? Mas eu perguntava. Eu respondia porque eu sabia que ele ficava muito agoniado. Ah, não, eu já Amanhã, mandava porque para não esquecer da pergunta já. Ai. Então eu queria agradecer a banca toda, principalmente a professora, claro, me auxiliar o Vou tempo. cair aqui. Machucou, Paulo? Caí, levei um tombaço aqui, Tô. vou te contar. Agora eu já agradeci o professor nem ouviu. Ah, bem na hora que tu ia ser elogiado. Ah, não, tem que repetir. Não. Ô, Então, Darley, eu acho que vale a pena repetir, Darley. tá, então eu estava agradecendo a banca toda aqui por ter aceitado o convite e agradecer o professor Gil, a professora, e também agradecer o professor Paulo, porque, como eu falei anteriormente, eu estava ali tentando achar uma alternativa para a parte de água pluvial e, de repente, o professor Paulo postou sobre jardim de chuva no Instagram e ajudava muito naquele critério e eu vi que podia aplicar ele, fui pesquisar, fui atrás, li um monte de artigo, vi como funcionava e consegui aplicar ele no projeto. Ó, viu? Eu tô com a imagem congelada aqui, eu não sei vocês aí. Acho Tô me que foi mexendo, na não? tua. Ah, Aí. Agora apareceu. sim. Agora apareceu. Ah, é que com o elogio eu parei tudo aqui, cheguei a ficar sem Travou respiração. tudo. Ficou tão contente que. Olha só. Batei só com print da tela, eu bati vários aqui, guardei no. Bate também um só. Manda tudo para mim, por favor. Daí depois. Porque a minha tela só aparece aqui eu e o Danley, ou eu e não sei o quê, então... Né, eu consegui ver os 4 na lateral ali, ficou legal. Tá bom? Gente, muito obrigada pelas considerações, pela participação, por te ver novamente, Paulo. Tenha sucesso aí sempre. Obrigado. E parabéns, Vivian. Parabéns. Obrigada, Paulo. Gostei de te Gil, ver tá no sempre trabalho. junto. Obrigado. Isso, né? E Danley, sucesso pela frente. Obrigado, professor. Gil, aparece aí, Gil. Eu tô aqui. Ah, Tá bom, tá professor? bom. Foi um prazer em revê-lo, né? A gente se Um cruzava abração, Gil. Depois de vocês bom. dois me mandam as avaliações por e-mail aí para eu Pode enviar. deixar, daqui a pouco eu já te envio, Vivian, tá? Tá bom. Mais uma vez, muito Tranquilo. obrigado pela confiança aí. Tudo de bom para vocês aí, bastante sucesso também, tá? Um Tá, abração. e eu gostaria de pedir para o professor mandar a gravação para mim, já que... Renan, por favor, Tá, depois. tá, Vivian. Depois eu já Ô, Renan, você Tá. consegue enviar para mim depois? Aí eu envio para eles. a Vivian distribui aí para vocês, tá bom?
Ok. Tá, beleza, Renan. Obrigado, hein? Nada. Um abraço, então. Obrigado a todos aí. Parabéns de novo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Depois vocês vão se ver no YouTube. Todos os dias a cidade muda, evolui, se desenvolve. Mas para esse crescimento ser saudável, é preciso responsabilidade. Responsabilidade para planejar projetos inteligentes que nos deem segurança para qualquer ação. Afinal, somente com ações conseguimos realizar transformações. E é só com o profissional de arquitetura e urbanismo que toda essa evolução acontece. Responsabilidade, ação, transformação. Isso é arquitetura e urbanismo.